Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia e me dedico à disfunção sexual masculina há mais de 26 anos. No vídeo de hoje vou falar de um tema muito importante para quem está considerando o implante de uma prótese peniana. Quais são os riscos envolvidos nesse procedimento? Se você ainda tem dúvidas e quer entender como a gente pode oferecer uma segurança maior para minimizar esses riscos, assista até o final. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, deixando o seu like, ativando o sininho. Com isto, você vai colaborar esse vídeo chegar a todos que precisam dessa informação. Vamos ao vídeo. Entendendo primeiro a cirurgia da prótese peniana. O implante da prótese peniana é a colocação no interior dos corpos cavernosos as hastes de silicone que vão oferecer complemento de firmeza vertical para ele não dobrar. Essa é a função da prótese peniana, sendo que preserva a função dos corpos cavernosos, porque eu vou liberar a fixação do corpo cavernoso para baixar e preservar ao máximo os corpos cavernosos, para de preferência manter um enchimento residual, e preserva também a sua função de orgasmo, de ter prazer. Então essa condição é apenas oferecer o que você perdeu, que é a firmeza vertical. As outras funções que você já experimentou de ter o orgasmo, mesmo com o pênis mais mole, o orgasmo é uma sensação cerebral, não depende da ereção, depende da erotização. Então, você que já experimentou ter um prazer, ter o orgasmo com o pênis mole, o fato de colocar a prótese eu só vou dar firmeza para garantir o desempenho. Mas a sua função de ter orgasmo, que você já experimentou até com o pênis mole, vai continuar a ter com o pênis rígido. Inicialmente, eu vou mostrar o que são os corpos cavernosos. Para isso, eu vou exemplificar imaginando que eu fizesse um corte no pênis, para mostrar como é por dentro. Da mesma forma que eu estou fazendo um corte num pão e vou mostrar como ele é por dentro. Essa é a imagem do pênis por dentro. Dentro são os corpos cavernosos. Os corpos cavernosos é como se fosse uma esponja no interior do pênis. É como se fosse o miolo do pão. Então, para colocar o implante, eu não preciso remover os corpos cavernosos. Eu vou soltar a fixação dele, que ele está fixado, para ele abaixar, e aí eu coloco a prótese no interior do corpo cavernoso, preservando ao máximo os corpos cavernosos. Um exemplo em relação ao pão, que eu falei cortar o pão ao meio e mostrar o pão. Todos vocês já tiveram experiência com cuidado com o miolo do pão. Tem gente que destrói o miolo, tem gente que remove o miolo e só come a casca do pão. Então, se você já mexeu com o miolo, eu vou fazer uma analogia do miolo do pão com o miolo do pênis, que são os corpos cavernosos. Você pode preservar o miolo do pão apenas soltando a fixação dele na casquinha e abaixando, e o miolo vai ficar todo ali. E nesse espaço que eu criei, eu colocaria a prótese peniana. É mais ou menos uma analogia do miolo do pão com o miolo do pênis, como pode ser preservado ao máximo e preservando assim a função residual que eventualmente você tem de enchimento de sangue quando você se erotiza. Eu tenho um vídeo que eu mostro como preservar ao máximo os corpos cavernosos na hora de um implante de uma prótese peniana. Eu vou explicar agora como eu me preocupo em preservá-la ao máximo. A busca de preservar ao máximo a esponja, estou demonstrando aqui como se fosse um corte transversal no pênis. Embaixo é a uretra, onde sai o xixi, a urina. O corpo cavernoso, que é o miolo do pênis, como se fosse o miolo do pão, ele tem um septo que separa o lado direito do esquerdo. Como preservar ao máximo a esponja? Se eu vier rente à casquinha aqui, chamado túnica albugínea, eu vou abaixar essa esponja, como se fosse um miolo do pão, que eu vou vir rente à casquinha e abaixar o miolo. Quando eu abaixo, eu crio espaço para colocar o cilindro perifericamente. E de preferência, aqui eu estou exemplificando o cilindro, eu vou colocá-lo aqui, e a esponja está toda preservada aqui, para o enchimento residual. Então, essa forma é a forma que eu preservo mais a esponja. Então, se você tem interesse de entender melhor isto, clique no vídeo para entender como preservar ao máximo os corpos cavernosos. Eu vou falar
sobre os tipos mais utilizados de próteses penianas, o tipo maleável e o tipo inflável, qual a vantagem e desvantagem de cada uma, qual tem mais risco e qual tem menos riscos de falha mecânica. Então é importante que você continue aí para ter todas essas informações. A diferença das duas, basicamente, a maleável, o próprio nome diz, ela é maleável. Então é um bastão de silicone com a base de puro silicone. Então ela pode ser levada para o lado com uma cueca mais justa ou para uma das coxas com uma cueca mais justa. Aqui o modelo já implantado, ela vai dar firmeza vertical, a firmeza que você perdeu, e quando você quiser ocultar, você leva para a virilha com uma cueca mais justa, ou você leva para uma das coxas com uma cueca mais justa, uma cueca de perninha, e você veste um shorts ou uma calça normalmente, ela não vai aparecer. Esse tipo você liberou, ele está praticamente pronto para o ato sexual, mas ela é maleável, Já o implante inflável, ele tem um reservatório que é implantado abaixo dessa musculatura do abdômen, não é palpável, é interno. A bombinha que é implantado dentro do escroto, e se você apertar a pele do escroto, tenta experimentar apertar a pele do escroto, você vai ver que não dói. O que dói é apertar o testículo, mas a pele do escroto não dói. Então, você vai sentir a bombinha no escroto e vai apertar para ir o líquido passando do reservatório, a bomba transfere o líquido para os cilindros. Então, progressivamente eu estou pressurizando o cilindro quando eu estou bombando. Então, quando a bomba endurecer, é porque o cilindro já está pressurizado. Então, você tem a rigidez vertical, vai ter o desempenho, vai ter o orgasmo, e quando você não quiser usar mais, tem um local que você aperta e o líquido volta para o reservatório. Esse modelo de prótese inflável ou hidráulico ou de bombinha é um modelo que você tem que ativar na hora que for usar. Ele não está pronto. Já o modelo maleável está sempre pronto. E você, para ocultar, tem que usar uma cueca mais justa. Então essas são as diferenças entre maleável e inflável. Quem é o paciente ideal para colocar uma prótese peniana? Será que você é o paciente ideal? Bem, eu vou falar até o final do vídeo para você chegar a essa conclusão ou não. O implante da prótese peniana, ele tem a função de dar complemento de firmeza vertical, também chamado rigidez vertical ou rigidez axial. Esta rigidez vertical que é necessária para vencer a resistência penetrativa e no movimento o pênis não ficar dobrando e escapando. Então, o candidato ideal para colocar uma prótese peniana é o paciente que não tem uma rigidez axial ou vertical adequada para uma boa penetração e no movimento não ficar dobrando e escapando. Então, se você tem uma dificuldade de penetrar, ou às vezes nem penetra, dependendo da gravidade, ou se penetra com a ajuda da mão, no movimento fica escapando, você não tem uma boa rigidez axial ou vertical. Você é um forte candidato a se beneficiar com o implante de uma prótese peniana. Principalmente se você já fez uso de medicamentos para ereção, para ver se melhora a sua rigidez vertical e não melhorou. Este vídeo faz parte de uma série sobre os 11 riscos e como minimizar esses riscos na hora de um implante de uma prótese peniana. Se você perdeu algum episódio, clique aqui na playlist, avalie qual você perdeu e assistam todos. É importante você entender os riscos, saber como minimizar e trazê-lo a próximo de zero de preferência.